Queremos saudar os nossos irmãos e irmãs paroquianos e paroquianas de Alagoa Grande, os filhos ausentes e também aqueles que nos acompanham em outras cidades, outros lugares, os que sempre nos assistem aos sábados e domingos pela rádio, pela internet. Nós vamos fazer um diálogo neste momento. Padre Silva, Padre Bosco, que atualmente nós aqui assumimos a vida desta paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem, e vamos falar da celebração dos 161 anos. Mas vamos iniciar esse momento cantando o hino da nossa padroeira, Nossa Senhora da Boa Viagem. Todos celebrar nossa santa padroeira que protege nosso lar. Vinde, irmãos, vamos todos celebrar nossa santa padroeira que protege o nosso lar. Nossa Senhora, Mãe da Boa Viagem, abençoa esse povo que te ama de verdade. Nossa Senhora, Mãe da Boa Viagem, abençoa esse povo que te ama de verdade. Nossa Senhora, Mãe da Boa Viagem, abençoa esse povo que te ama de verdade. Nossa Senhora, Mãe da Boa Viagem, abençoa esse povo que te ama de verdade. Vinde, irmãos, vamos todos celebrar nossa santa padroeira que protege o nosso lar. Vinde, irmãos, vamos todos celebrar nossa santa padroeira que protege o nosso lar. Nós iniciamos este diálogo exatamente olhando para a Virgem Senhora da Boa Viagem, nossa padroeira, com esta invocação através do canto. Padre Silva, vamos recordar um pouquinho a história de Nossa Senhora da Boa Viagem, a história da nossa paróquia, que se encontra no livro da novena, que os mais próximos aqui já sabem, rezam com este livro, porém os que estão mais distantes não têm conhecimento dessa história, como aconteceu esta devoção a Nossa Senhora da Boa Viagem. Então, Padre Silva, você poderia apresentar um pouquinho essa história para o conhecimento de todos e a gente poder também fazer essa memória. Boa tarde, Padre Bosco. Boa tarde, os queridos amigos que nos acompanham, os de perto, os de longe, aqui conosco nesta tarde, fazendo, eu diria assim, uma memória da celebração, nos preparando para, na alegria, celebrarmos amanhã, 161 anos de história, de serviço, de evangelização do povo de Deus, desta querida paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. Como é bonito a gente fazer, eu acho que vale a pena a gente fazer essa retrospectiva um pouco da história
de Nossa Senhora da Boa Viagem, um pouco de como aconteceu, como chegou aqui esta devoção. Nós vamos ficar intercalando o Padre Bosco, a gente, para não ficar muito cansativo. Eu leio uma parte, o Padre Bosco vai assim também participando. História da devoção a Nossa Senhora da Boa Viagem. Os portugueses, grandes desbravadores dos oceanos, em sua devoção à Virgem Maria, não poderiam deixar de invocá-la em suas arriscadas viagens. Assim, deram-lhe o título de Nossa Senhora da Boa Viagem. Desde tempos imemoriais, entretanto, a primeira igreja erigida em terra lusitana, sob a invocação, deu-se no ano de 1618, perto de Lisboa. No Brasil, o culto a Nossa Senhora da Boa Viagem passou primeiramente pela Bahia, logo após em Pernambuco, por volta de 1707. É interessante como a nossa fé, ela tem raízes, primeiro, do tempo dos apóstolos. Nós herdamos a fé. E a devoção a Nossa Senhora da Boa Viagem, como diz o texto, primeiro aqui em Lisboa, todos nós nos recordamos que há poucos anos o Brasil celebrou a chamada independência, quando se libertou, entre aspas, de Portugal, 200 anos, né? E a nossa imagem chegou aqui, o Brasil, a terra onde nós estamos, ainda era dependente, né, de Portugal. Então, essa devoção que vem de Portugal, naturalmente foram eles os colonizadores, não os descobridores. A gente só descobre aquilo que ainda não existe. O Brasil existia, ele foi colonizado pelos portugueses. Então, o culto, né, vindo de Portugal para a Bahia, Pernambuco, e essa nossa região era diocese de Pernambuco, de Recife, de Olinda e Recife. Nós éramos do território de Olinda e Recife. Então, a partir do início do século XVIII, a devoção a Nossa Senhora da Boa Viagem foi se estendendo pelo interior do Brasil e muitas capelas foram construídas sob o seu patrocínio. Aqui em Alagoa Grande, a devoção de Nossa Senhora da Boa Viagem começou em 1710, quando chegou a esta terra da povoação de Alagoa Grande a imagem da santa que foi trazida pelo português, o alferes Isidoro Pereira Gondim e sua mulher Florenciana Maria de Jesus, que doaram vários hectares de terra para Nossa Senhora da Boa Viagem. Então chega a imagem e aqui começa a devoção, e com a chegada da imagem, a doação da terra como patrimônio para, posteriormente, a paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem. Eu lembro ainda, Padre Bosco, que quando se fala que se espalhou a devoção assim que chegou aqui na Paraíba, eu não sei dizer exatamente o ano, mas nós temos aqui o distrito de Roma, que tem a mesma padroeira, Nossa Senhora da Boa Viagem. Então, não sei se você conhece, ou se tem conhecimento de uma outra comunidade aqui na nossa diocese, ou na arquidiocese aqui da Paraíba. Mas eu lembro que tem aqui em Bananeiras, no distrito de Roma, a padroeira Nossa Senhora da Boa Viagem. O bispo de Olinda mandou um diácono tomar conhecimento do referido patrimônio, onde já existia uma capela dedicada a Nossa Senhora da Boa Viagem. De 1710 a 1856,
Os herdeiros ficaram sob o domínio do bispo de Olinda, para que fosse feita a construção e dada a bênção da igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, construída no mesmo lugar da antiga capela, sobre a guarda do Frei Alberto de Santana Ana Cabral, que desde aquele momento começou os trabalhos de conscientização para a ereção da futura paróquia, sob o realizado de 1º de outubro de 1861, desmembrando-se da paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Areia. Desde os idos 1710 até nossos dias, o povo de Deus cultiva uma grande e fervorosa devoção a Nossa Senhora da Boa Viagem. Prova disso é a sua novena e procissão, que são um dos maiores testemunhos de fé do povo católico da nossa região. A Mãe de Deus nesta terra continua sendo amada e venerada por todos aqueles que encontram nela refúgio de mãe. De fato, o momento mais marcante dessa devoção, como é do conhecimento de todos e de todas, é o dia da procissão, o dia do encerramento da festa religiosa da nossa padroeira, que não é uma procissão apenas de Alagoa Grande, da cidade, das comunidades, mas é também uma procissão de muitas pessoas devotas de cidades próximas ou distantes. Os filhos e filhas de Alagoa Grande que se encontram distantes, aproveitam o período de férias para ver a família e também rezar, participar desse momento orante, festivo, da devoção a Nossa Senhora da Boa Viagem. De fato, é uma manifestação muito bonita, muito emocionante, muito devocional, o dia da procissão, mas a novena é um grande momento importante de preparação. A novena é um grande retiro, que é mais para quem está aqui na cidade ou nas comunidades próximas, mas é o momento de um grande retiro. E depois vamos falar um pouquinho também do que já estamos pensando para este ano. O ano passado, quando assumimos aqui a paróquia, eu e o Padre Bosco tivemos a oportunidade de podermos experimentar, de contemplar e celebrar pela primeira vez, ainda vivendo um clima, de certo modo, de pandemia, impossibilitados de ter toda aquela liberdade de fazer a procissão, que não foi realizada apenas a procissão, mas fizemos a carreata. Mas durante todo o festejo, todo o novenário, e sobretudo no ponto alto, que eu diria, o dia da festa, nós tivemos aqui a oportunidade de vivenciar momentos bonitos, uma grande demonstração de fé, o carinho, o amor do povo por Maria. Que coisa bela. Isso é muito marcante, muito gratificante. A gente vê o nosso povo descendo o morro, das ruas, das avenidas, animados, motivados, alegres, vibrando de alegria, porque se trata da festa da mãe, rainha, aquela que é mais importante na cidade, aquela que enche os corações de esperança, pois ela é a mãe de todos nós, é a mãe de Deus, é a mãe do povo. E é em Maria que o povo se confia, que o povo se entrega, eu diria assim, na oração, na prece, na certeza de que ela vai levar ao seu filho, a Deus, as suas necessidades. E como era bonito a gente ver, eu lembro dos momentos marcantes que eu achei muito bonito aqui. Primeiro, a descida da imagem. Eu nunca tinha presenciado isso, mas foi um momento muito marcante, eu nunca tinha presenciado. E ficou daquela expectativa,
O que é que vai acontecer? Como é que é essa descida da imagem? E o pessoal, após o novenário, o pessoal permaneceu na igreja. E todo mundo naquela expectativa. Até que um grupo de homens sobe e começa tirando a coroa, depois a imagem do menino Jesus, e vai descendo aos poucos com a imagem. E a imagem, na medida que vai se aproximando aqui do altar do povo, é aplaudido, o povo aplaude, o povo vive assim um momento de bonito, é um momento assim de louvor, de palmas, de alegria. É a mãe que desce e que vem ao encontro dos seus filhos. É um momento muito bonito, muito bonito. E um outro momento é justamente no dia. A multidão se concentra ali em frente à igreja e todo mundo fica na expectativa para ver a imagem, a mãe que sai agora toda ornamentada, toda cheia de flores, toda embelezada, como se diz. Ela está embelezada com todas aquelas flores bonitas e sai pela porta principal da igreja, e o povo lá na praça acolhe com muita alegria a imagem de Nossa Senhora. É um momento assim bonito. E a procissão, de todo o decorrer da procissão, muita aclamação nas portas, nas ruas, gesto de carinho, de amor. É muito bonito a gente perceber isso. É realmente uma verdadeira devoção, um amor muito grande. Eu presenciei também, num determinado momento, alguém que estava ali próximo à imagem, em determinado momento, essa pessoa falando com Nossa Senhora, como se estivesse falando mesmo com a mãe, né? Ela abria o seu coração e partilhava assim um pouquinho as suas necessidades. Como isso é bonito! E a nossa festa é justamente para alimentar esta devoção, mas essa devoção que tem como objetivo nos motivar para vivenciar, alimentar a nossa fé e aprender com Maria, nossa mãe, a buscar em Jesus. É Ele o nosso porto seguro. É nele que encontramos a razão, a motivação de toda esta alegria, de toda esta nossa fé. Nós não temos ainda conhecimento, certamente há registros, ou não tenho certeza, mas seria interessante a gente poder encontrar algum registro de como a imagem chegou aqui. Certamente ainda de forma desconhecida, eu imagino de ter sido uma chegada assim, sem muita participação. Naquele tempo o povoado devia ser pequeno, a recepção deve ter sido pequena também, mas é interessante como ao longo destes anos essa devoção foi crescendo, tomando forma. Aqui já ouvi de muitas pessoas dizerem, se referindo à imagem, a rainha de Alagoa Grande, exatamente se referindo à imagem, se referindo a Nossa Senhora, na verdade. Mas nesta celebração de ereção canônica da nossa paróquia, nós não podemos esquecer, os padres, sobretudo, não foram só os padres, mas eles foram aqueles que deram sempre uma grande contribuição ao longo do tempo. E no relato que nós fizemos aqui, nós ouvimos falar no Frei Alberto de Santana Cabral, que aparece como o primeiro, que aqui presente anunciava a ereção canônica, que aconteceu exatamente no dia 1º de outubro de 1861. Nós precisamos fazer o resgate desta data e celebrá-la todos os anos. Exatamente porque o 1º de outubro começa o mês das missões. E toda paróquia é chamada a ser missionária. Também nós celebramos no dia 1º o dia da padroeira das missões, Santa Teresinha.
Então é algo assim muito marcante para a vida de uma paróquia. E fazer esse resgate, celebrar essa memória de 161 anos é muito importante. Estava vendo aqui com o Padre Silva a lista dos padres. Uma coisa também que chama a atenção, durante todos esses anos, de 1861 até hoje, nós vamos aqui recordar os padres, mas o primeiro, o Frei Alberto, aqui na relação, diz que ele ficou apenas 4 anos. Já o segundo ficou 17 anos. O terceiro só ficou 3 anos. Então, sempre na história das paróquias, existe essa situação. Ou por necessidade missionária, ou por doença, ou por outros motivos, o padre pode ficar mais tempo na paróquia ou ficar menos tempo. É algo interessante. Então, primeiro é o Frei Alberto, o segundo é o Padre Belísio Lins, terceiro, o Padre Odilon, bem-vindo. Quarto, o Padre Luiz José de Araújo. Quinto, o Padre Gentil Moreira. Sexto, o Cônego Firmino Cavalcante. Monsenhor Severino Miranda. Eu estava dizendo aqui ao Padre Silva que foi padre também na minha paróquia de origem, paróquia de Araruna. Padre Francisco Lima, Padre Vital Bessa, que foi o 9º, o 10º, o Padre Hildon Bandeira, muito conhecido, muito lembrado, que construiu o colégio que hoje serve a área pastoral, que era anteriormente chamado Colégio São José. O 11º, o Padre Epaminondas de Araújo, filho de Caiçara, que depois foi bispo, participou do Concílio Vaticano II e foi bispo em várias dioceses aqui, 3 dioceses do nosso regional. Mas vejam que antes ele foi pároco aqui, para depois ser bispo. Padre Silva. Também nós registramos aqui o Padre Epaminondas de Araújo, Padre Delbrando Rodrigues, Padre Geraldo Pinto, Padre Aloísio Catão Torquato, Padre Vanderlei Rodrigues, Padre Manuel Lima, o 16º, Padre Manuel Lima, 17º, Cônego Cornélio de Farias Belo, 18º, Padre José Floren. Padre Bosco. Padre Geraldo Magela Cristóvão, Padre Rui Braga, Padre Francisco de Assis Inácio, 21º, 22º, Monsenhor José Nicodemos, 23º, Padre Elvo Miguel, 24º, José Arimateia, 25º, Padre Arlan. Depois tivemos o Padre Marcos Antônio, Padre Antônio Lins, Padre Josinaldo, Padre Lucas, Padre Robson. E, por último, antes da nossa chegada, juntamente com o Padre Lucas, o Padre Paulo José. E agora estamos nós, e como dizia, cada um dentro do seu tempo. Uns passaram muitos anos e outros passaram poucos anos, mas cada um vai fazendo a sua história. A paróquia não começa nem termina com o padre que está presente, o padre que assume a vida pastoral no seu momento, quando chamado
pela diocese, pelo bispo. Cada um dá a sua contribuição e segue adiante. E a vida paroquial continua. E o povo de Deus também continua a sua trajetória. As gerações se sucedem na vida da paróquia. Vocês imaginem, de 1861 para cá, a gente tem mais de 30 padres que serviram aqui nestas terras de Nossa Senhora da Boa Viagem. E nós queremos exatamente celebrar em ação de graças, enfatizar a história religiosa, a história da paróquia da Boa Viagem, celebrando amanhã os 161 anos. E conversávamos hoje, quando nós chegamos aqui, a paróquia tinha celebrado há poucos meses 160. Dia 1º de outubro do ano passado, 160. Novembro e dezembro, nós chegamos no mês de dezembro. Então, o 61, o 1 já é da nossa história, da nossa participação, da nossa colaboração. Eu lembro também que esses padres, é importante que vocês que nos acompanham, e quem sabe tendo a oportunidade de visitar a igreja matriz, com toda uma arquitetura muito bela, bonita, nós temos aqui na sacristia da nossa igreja, uma galeria com os quadros, com as fotos desses padres, que também serve para recordar e vivenciar este momento tão bonito. Uma coisa assim que me chama muita atenção, dentro desta celebração e dentro desta memória que nós estamos fazendo por ocasião da celebração, já a partir de hoje, dos 161 anos, é interessante a gente tomar consciência de que se hoje nós estamos aqui, porque antes de nós, alguém chegou nesta cidade, não nesta cidade, mas neste povoado no início, trazendo e implantando uma fé. Como o Padre Bosco falava, com certeza, da chegada da imagem, não temos ainda notícia, algum registro, mas talvez tenha sido uma coisa muito simples, devido ao contexto da época, mas há 161 anos atrás estava sendo, eu diria, implantada aqui uma experiência que ao longo da história dos 161 anos foi crescendo, e eu diria que contemplar ao longo da história essa devoção tão bonita, tão pura, tão verdadeira, que tanto tem colaborado, que tanto tem contribuído na caminhada, na história, na fé, na vida, na salvação do nosso povo. E eu fico pensando nessas terras aqui, de Alagoa Grande, que já escreveu a sua história, marcada por tantos momentos históricos, momentos de glória, mas também momentos também de luta, de sofrimento, de dor. E eu fico pensando a importância da mãe e da devoção no meio aqui deste povo, desta comunidade. Como a presença da mãe Maria era importante, no sentido de ser aquela que escuta o lamento, o clamor, a prece do seu povo, que olha para a sua necessidade. E Maria, que de certo modo como mãe, ali representada ou simbolizada, na imagem, é aquela que estava ali para ouvir as preces, os lamentos, o clamor do povo que sofre, do povo que luta, mas também o povo que se alegra, que se enche de esperança, que não se cansa de caminhar na direção do reino de Deus. Então, quando a gente se prepara para celebrar 161 anos da presença aqui da nossa paróquia, a chegada da imagem e também da ereção canônica da nossa paróquia, eu diria, cresce sobre todos nós, não só entre eu e Padre Bosco, mas eu diria, nós cristãos, católicos, leigos, comunidades, grupos pastorais. Pesa sobre nós a responsabilidade no sentido de passar adiante este legado, animando o povo de Deus na fé,
para que outros também possam desfrutar da verdadeira fé, da devoção, do amor que este povo tem por Maria e que deve ser conservado, deve ser muito bem preservado, animado, evangelizado, para que possa ter continuidade e outras e futuras gerações possam também, como Maria, cantar as maravilhas de Deus. A Lagoa Grande, como cidade, como município, é o segundo maior da Diocese de Guarabira. Em primeiro lugar está Guarabira, como população, e o segundo lugar está a Lagoa Grande. Agora, com 2 paróquias, para dinamizar ainda mais a missão. E o templo de Nossa Senhora da Boa Viagem está entre os mais bonitos também da Diocese de Guarabira. Um dos maiores, né? E um dos mais bonitos entre outras igrejas, entre a Catedral, Igreja Matriz também de outras cidades. Então, o dia de amanhã é um dia muito importante para ser celebrado. Nós não podemos esquecer a história. Nós temos que manter viva a história. Nós temos paróquias recém-criadas da Diocese de Guarabira, com 15 anos, com 20 anos, com 30. E a nossa, que está também outras paróquias mais antigas da Diocese, nós estamos celebrando esta data de muitos anos. E recordar a história, celebrar a história, agradecer a Deus. Por isso, amanhã nós queremos contar com a presença dos fiéis, aqui às 19 horas. Eu, Padre Silva, vamos estar juntos aqui celebrando. Certamente os diáconos que nos ajudam, também aqui presentes. Mas também queremos contar com os grupos da nossa paróquia. Os grupos, as comunidades, os animadores, catequistas, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, aqueles que são realmente participantes desta história, os que hoje fazem a história da paróquia acontecer. Então, às 19 horas, nós estaremos aqui. Eu estava pedindo aos nossos secretários, Rosinha e Wilson, que localizassem o livro de tombo da paróquia, o primeiro livro, onde está exatamente feito o decreto de criação. O livro já foi localizado na secretaria. Nós vamos, assim, trazê-lo amanhã para a celebração, porque ali, há 161 anos atrás, alguém escreveu, fez o registro. Ali está a prova, o documento da ereção canônica, da instalação canônica da nossa paróquia. Será uma celebração simples, mas será uma celebração muito significativa, que deve passar para o calendário oficial, pastoral da nossa paróquia, para todos os anos a gente fazer essa recordação da vida e louvar a Deus pela história e por todas as pessoas, homens e mulheres, leigos, leigas, as religiosas que contribuíram tanto no Colégio das Doroteias, que hoje está em situações precárias, mas quantas pessoas ali não foram formadas? Igualmente também no Colégio Padre Hildo Bandeira, quantas pessoas ali também não foram educadas, evangelizadas? É a história do povo de Alagoa Grande. E a história também é das comunidades, a história
da comunidade Santa Luzia, como Quilombo. Imaginem quando a paróquia foi criada, a gente não tem notícias, precisamos também ter o conhecimento da origem do Quilombo, quando, como se deu a organização. Nós estamos ainda assim, lentamente, nos apropriando da história desta paróquia. E é uma história longa, rica, certamente, de muitos valores. E nós queremos celebrar tudo isso amanhã. Então, às 19 horas, queremos contar com os fiéis, com os devotos, com as comunidades pastorais, grupos, movimentos que se identificam com a caminhada da Paróquia da Boa Viagem, para que estejam presentes. A área pastoral São José, né, que sempre colaborou também aqui com a Boa Viagem, os que puderem. Vamos estar aqui juntos rezando. Por isso vamos celebrar. Amanhã vamos fazer esta festa bonita. Venha celebrar a vida. Venha celebrar a esperança. Venha renovar a fé. Porque assim nós damos continuidade a essa caminhada histórica, que nós somos convidados a nos motivar e dar continuidade, porque não pode parar. O Evangelho não pode ficar parado. E em Maria nós encontramos a inspiração da nossa devoção, da nossa vida, do nosso compromisso enquanto cristãos. Então amanhã, às 19 horas, como o Padre Bosco já falou, sintam-se todos convidados, todos convidados para este momento celebrativo. Vamos celebrar na alegria, louvar, agradecer ao Deus e Senhor da vida e da história, para que Ele continue nos abençoando, nos iluminando, e que Maria continue sendo para todos nós, seus filhos e devotos, inspiração no seguimento ao seu Filho amado Jesus. Como já é do conhecimento também de todas e de todos, em janeiro, nós vamos encerrar o mês de janeiro, encerrando a novena da padroeira e celebrando o dia da padroeira com a grande procissão no dia 1º de fevereiro, que é já a vigília do dia em que a imagem chegou aqui nestas terras. Nós celebramos 1º de fevereiro, a vigília, já contemplando a chegada da imagem no dia 2, e assim começaremos a novena no dia 22 com a missa de abertura. Dia 23 de janeiro será a primeira noite da novena. Então nós vamos viver também esse grande momento e agradecemos a Vanderlei que aqui transmite esse nosso diálogo, essa nossa partilha. Também agradecemos a Carlinhos, João Paulo, que estão aqui também nos apoiando, e vamos concluir esse momento com o hino da nossa padroeira. Só um parênteses aqui para você trazer agora uma informação simples, né? Mas diz que a imagem de Nossa Senhora veio trazida pela carruagem do boi, né? Os carros de bois que vinham trazendo aqui a imagem da nossa padroeira. Então vamos fazer o canto. Essa terra banhada de sol, pedimos que Deus sempre mande muitas graças e bênção de sol pra querida lagoa que é grande. Muitas graças e bênção de sol pra querida lagoa que é grande. Elevados de Deus um amor santo, fitarmos da Virgem a imagem
nessa vida, romeiros, enquanto caminharmos em certa romagem, laborando ainda mesmo no pranto, conservemos fecunda coragem, daí fujamos do mal ao encanto, ó Senhora da boa viagem. Longas folhas dos canaviais já farfalham pro céu a sua prece, de auriverdes gentis milharais, a riqueza entre nós nunca cesse. De auriverdes gentis milharais, a riqueza entre nós nunca cesse. Elevados de Deus o amor santo, fitarmos a Virgem a imagem, nessa vida, romeiros, enquanto caminharmos em certa romagem, laborando ainda mesmo no pranto, conservemos fecunda coragem, daí fujamos do mal ao encanto, ó Senhora da boa viagem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. hoje nós celebramos o encerramento do mês da Bíblia. Aqui está o livro da palavra, para que seja sempre o grande referencial também da nossa caminhada, da caminhada do povo de Deus, a animação bíblica da vida e da pastoral da igreja no Brasil. É o documento que está sendo publicado brevemente como documento oficial da CNBB para resgatar essa importância cada vez maior da palavra de Deus em nossa vida. Deus nos abençoe e amanhã todos juntos estaremos aqui para celebrarmos em ação de graças este dia 1º de outubro. Do algodão os capulhos brilhantes tragam vida pra todo suave. Lá no céu desçam linfas abundantes que fecunda os gládios do agave. Lá no céu desçam linfas abundantes que fecundam os gládios do agave. Elevados de Deus no amor santo, fitamos a Virgem a imagem dessa vida, romeiros, enquanto caminhamos em certa romagem.